Salve, salve galera, beleza? Tudo na paz com todo mundo? Olha só, já o Fast Game de hoje tem um bate-papo rápido sobre um tema super importante, tá? Guerra Fria, moleque doido! Então se liga e vem, Geopolítica Brothers! Fala sério, galera, olha só. Nosso bate-papo de hoje é sobre Guerra Fria. Cara, não tem nem como falar, é um assunto super recorrente, tá? Desse que é o sistema internacional de estados da Guerra Fria, né? Essa ordem bipolar. Lembrando que uma ordem mundial é, antes de mais nada, o sistema de organização política ou geopolítica entre as nações, né? Então, primeira coisa que vocês precisam entender é o que é uma ordem mundial, né? E essa é a velha ordem, a ordem bipolar, ou seja, que colocava em disputa sistemas que são antagônicos, capitalismo versus socialismo, e que tinha garotos propagandas, como por exemplo Estados Unidos e União Soviética. Né? Não pode se restringir a isso, a Guerra Fria, mas evidentemente que esses dois são os atores principais, os protagonistas desse cenário. E eu sempre brinco dizendo o seguinte: primeiro, que toda vez que a gente falar de Guerra Fria, é preciso que a gente elucide para vocês que existem antecedentes que ajudaram a compor esse cenário de rivalidades, né, da busca pela hegemonia, né? E a gente precisa remontar aí a Segunda Guerra Mundial, com as conferências, com as disputas e os interesses geopolíticos que já foram estruturados ali na Guerra Fria. Conferência de Casablanca, Conferência de Teherã, Bretton Woods, Yalta, São Francisco e Potsdam, tá certo, moçada? Aliás, para um autor em específico, Eric Hobsbawm, né, a Guerra Fria começa com Hiroshima e Nagasaki, porque começam ali as chamadas corridas, a principal delas, a corrida armamentista. Mas oficialmente, a Guerra Fria vai começar apenas em 1947, tá? E aí lembre-se, antes da gente falar dos eventos e dos elementos, dos conceitos, tá? Não se esqueçam que a Guerra Fria é subdividida em três períodos, tá? O primeiro período é a Guerra Fria Clássica, que vai de 1947 até 1962. Depois a gente vai falar sobre o período de coexistência pacífica, né? A distensão, a detente, né? Que vai de 1962 até 1979. E a partir de 1979 você tem a implosão do bloco soviético, que vai da Revolução Iraniana, além da invasão ao Afeganistão, até o que? Aquilo que nós chamamos de fim da União Soviética em 1991, tá certo? E aí, dentro desse cenário, é super importante que a gente compreenda quais são as políticas externas e internas dentro desse cenário da Guerra Fria que precisam ser lembradas por vocês. Primeiro, oficialmente, né, a doutrina Truman do lado norte-americano, né, a doutrina de contenção do sistema capitalista, né, que tinha como base, moçada, os planos, né, plano Marshall de reconstrução da Europa, né, o plano Colombo de reconstrução da Ásia e a Operação Condor, né, que tinha como objetivo limitar o desenvolvimento, sobretudo, do socialismo no ambiente latino-americano, tá certo? Não se esqueçam que para dar estrutura a tudo isso eu precisava de organizações militares, não? Então surge em 49 a OTAN, em 1954 a OTASE, em 1955 o Pacto ANZUS, né? E essa lógica do reviver o Big Stick, né? Os Estados Unidos como policiais do mundo, protegendo o planeta, aquela parada toda, beleza? E a política interna norte-americana durante a Guerra Fria, a mais importante, não começa na Guerra Fria, mas ganha força na Guerra Fria, é o marcatismo, né? Joseph McCarthy, né? Que pregava a contenção do socialismo no ambiente externo. Aliás, muito mais do que isso, era a famosa caça às bruxas, né? Que de alguma forma vai ajudar também a promover dentro dos Estados Unidos os movimentos conhecidos como movimentos contra a cultura. Né? E aí a gente engloba, moçada, movimento beatnik, o movimento negro, o movimento feminista e, claro, evidentemente, o movimento Flower Power, né? Que tem como símbolo, né, máximo um evento chamado Woodstock em 1969. Tá certo? Do lado soviético, a gente não pode esquecer de alguns tópicos. Comecon, a comunidade de economia mútua, né? O bloco econômico soviético e tal, de cooperação bélica e econômica. A gente não pode esquecer da Cominform, né? O processo de padronização das práticas, das políticas dos partidos comunistas que estavam alinhados à União Soviética.
né? A gente não pode esquecer também, moçada, do Pacto de Varsóvia, que muitas vezes é tratado como um elemento constituidor, moçada, de uma rivalidade com a OTAN. Na verdade, o Pacto de Varsóvia surge para contrapor, meninos e meninas, as ameaças internas no ambiente socialista, né? Primavera de Praga, Revolução Húngara, o Movimento de Solidariedade, para citar três, tá certo? E dentro desse cenário a gente também tem no ambiente interno a Comintern, que é de também anterior à Guerra Fria, mas que está também no cenário que nós chamamos, até a morte do Stalin, né, de perseguição aos opositores, inclusive liberais, conservadores, aquela onda toda, tá certo? Então, esses são pontos que são importantes. É lógico que vocês precisam estar atentos, e aí eu faço sempre dou sempre uma dica, né? Siga cronologicamente, né? Estude a Guerra Fria de forma cronológica, não vai e volta não. Então vamos lá, década de 40, revoluções, início do processo de descolonização afroasiática, que vai ter em Bandung o auge, tá certo? Aliás, o ponto máximo, tá certo? Não se esqueçam das derrotas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, 59, Revolução Cubana, 68, Ofensiva Tética e a consequente derrota dos Estados Unidos no Vietnã, né, em Revolução Iraniana. Tá? Não se esqueçam, meninos e meninas, do bloqueio de Berlim, 48 e 49, que é diferente do Muro de Berlim. Então, consequentemente, você tem que estudar, além da formação do muro, que é de 61, aquilo que nós chamamos de queda do Muro de Berlim em 1989. Tá? É sempre importante lembrar de eventos que são essenciais, por exemplo, como a crise dos mísseis, a doutrina MED, o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, a Detente com a diplomacia triangular, né? Uma frase muito forte do Kissinger, né? Os Estados Unidos só foi muito forte porque existia a União Soviética, e a União Soviética só foi muito forte porque os Estados Unidos existia, ou seja, a teoria do chamado que, moçada, equilíbrio, né? O impacto, moçada, que as crises do petróleo têm sobre os dois sistemas, a ascensão do neoliberalismo e da consequente terceira revolução industrial, toyotismo, volvismo, etc, etc, né? E um ponto final que é essa implosão. E aí não tem como. Tem que falar de Chernobyl, né? Tem que falar da guerra espacial, né? Do homem chegando à Lua e depois da reconstrução disso. E não pode esquecer de jeito nenhum, tá, moçada? A reunificação da Alemanha, as reformas que deveriam ser promovidas de fato e de direito pelo Gorbachev, né? E a gente está falando de algumas glasnost, a perestroika, né? Cuidado para não confundir conceitualmente esses elementos, tá certo? E, lógico, meninos e meninas, o fim da União Soviética e o início da nova ordem mundial, tá certo? Então, sobre Guerra Fria, é isso que é essencial, não se esqueçam, tá? Alguns tópicos voltaram à tona, eventos, né? Principalmente conferências como, por exemplo, a Conferência de Bandung. Então, se ligue nos eventos, principalmente aqueles eventos que ocorreram no final 1, tá certo? Lembra que 1991 é o ano do fim da Guerra Fria, ou seja, moçada, há 30 anos atrás a União Soviética deixava de existir, e essa é a efeméride das efemérides das efemérides, tá certo? Então é isso, um beijo, valeu e se liga, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tamo junto, galera, um beijo pra todo mundo, valeu!